A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? É bom estarmos aqui com você nesse momento, nesse nosso primeiro domingo de junho, ao qual nós iniciamos mais uma vez, agradecendo a Deus, glorificando o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Então quero convidar você a estar conosco nesse momento de culto, de adoração, você e toda a família. Convide aqueles que você puder para estar junto conosco nesse momento em que nós vamos nos reunir como igreja que se chama pelo seu nome e poder então render graças a Ele. Eu queria que você ficasse com um texto aqui, 1 Samuel capítulo 7, versículo 22, melhor, 2 Samuel capítulo 7, versículo 22, que diz assim: Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. E quantas coisas temos ouvido sobre o nosso Deus, como também temos visto e experimentado dia após dia na nossa vida. É a esse Deus que os nossos ouvidos ouvem, que os nossos olhos veem e que nossa vida experimenta, ao qual nós vamos então engrandecer o seu nome, cultuar a Ele, porque Ele é digno disso. Amém? Então quero convidar você para esse momento de culto, de louvor, de oração, de adoração. E para isso então eu quero convidar que você curva a sua cabeça aí na sua casa, que você feche os seus olhos e vamos orar, para podermos iniciar esse momento de culto ao Senhor todos juntos. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor nos concede, de mais uma vez nos reunirmos através das mídias, ó Deus, onde tuas igrejas estão chegando a todos os lugares, e podermos então contemplar o teu nome, engrandecer o teu nome nesse momento de culto. Então, Pai, que o Senhor receba esse culto que nós damos a Ti, que tudo preparamos hoje, para que o Teu nome fosse glorificado, que o Teu nome fosse exaltado, porque Tu és o Deus que nós conhecemos, Tu és o Deus que nós temos, o único e verdadeiro Deus, digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso, então, nós oramos e agradecemos no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, que você tenha um bom culto, que você dê um bom culto ao Senhor, e aí podemos então caminhar em adoração. Vamos louvar ao nosso Deus, em nome de Jesus. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como vou cantá-la, momento de começar.
Nós estamos nessa manhã reunidos aqui, cada um na sua casa, mas juntos aqui, para exaltar o nome do Senhor, render graças ao Senhor pela sua bondade. E vamos continuar cantando essa maravilhosa graça do Senhor. Vamos juntos? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cante mais uma vez. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, aleluia, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, o sangue de Cristo Jesus nos libertou e nos livrou para exaltar e bendizer ao nome dele. Vamos cantar todos juntos. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Então cante essa maravilhosa graça, teu amor que não falha, meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Ele é quem traz paz, és quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o Rei da Glória, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Cantemos juntos. Divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, divino é o Cordeiro que a morte venceu, divino é o Cordeiro de Deus, digno, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha
apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aplauda o Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Aleluia, obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Gostaria de ter um tempo em oração com vocês, mas antes eu gostaria de compartilhar um versículo da Palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha presença, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu quero te convidar nesse momento a se humilhar, orar e buscar a presença do Senhor. E também que nosso tempo de humilhação diante de Deus e de oração e busca da presença dEle gere em nós também conversão dos nossos maus caminhos, gere mudança nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado e por todo o teu cuidado conosco. O Senhor nunca nos abandona, o Senhor sempre está ao nosso lado e somos gratos a Ti. Nós, nesse momento, nos humilhamos diante do Senhor, reconhecemos a Tua grandeza e a Tua majestade e, ao mesmo tempo, reconhecemos as nossas limitações e nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, por nossos pecados e ajuda-nos a vivermos de acordo com a Tua vontade. Eu rogo ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, em nome do Senhor Jesus Cristo. Também te peço, ó Deus, por cada irmão da PIB de Madureira. Senhor, cura cada enfermo, no nome do Senhor Jesus. Também te peço que o Senhor abra uma porta de emprego a cada desempregado, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, faz um milagre na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na vida de cada família que está nesse momento buscando ao Senhor. Ajuda-nos a vivermos realmente o que o Senhor tem para nós como Tua igreja nessa terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, ó Deus, manifestar o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade às pessoas que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmão. Que Deus abençoe a cada um, que nos dê a sua paz e nos guarde de todo o mal. Estamos aqui para orar pela comissão, pela igreja, para pedir que Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te louvamos, Pai de amor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Agora te pedimos, Pai, seja com essa comissão, toma cada um de nós em tuas mãos santas, Pai, nos ilumine com teu amor, com tua bondade, nos dê sabedoria e discernimento nesse momento, Pai, que nós estamos enfrentando, e nos dê, Pai de amor, a certeza de que tu estás no controle de tudo, Pai. Abençoa aquele, Pai, que irá ser o seu pastor da tua igreja, que tu já tem escolhido no teu coração, que ele seja guardado e abençoado por ti, em nome de Jesus. Abençoa a tua igreja nesse momento de transição, sustenta com a tua graça, que haja paz, unidade, que haja, Pai de amor, um caminhar mais junto, Pai. Perdoa nossos pecados e tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa a diretoria da tua igreja, o corpo diretor, cuide de cada um, Pai. Abençoe o pastor Vilmar, visita ele, derrama sobre ele a tua graça, a tua bondade. Abençoa a Márcia, Pai, os seus filhos, cuide dessa família, em nome de Jesus, Pai. Abençoe, Pai de amor, o pastor Marco Felipe, toma ele em tuas mãos santas, a Juliana, cuide dos seus ministérios, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os idosos da tua igreja, sustenta, livra do mal. Abençoa os casais, as famílias da tua igreja. Cuide de cada um em nome de Jesus. Abençoa, Pai, os enlutados, visita, derrama sobre ele o teu bálsamo, a tua graça. Sustenta nesse momento, Pai,
de dor, de aflição, seja para o seu refúgio, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, os enfermos, visita cada um, que ele seja restaurado por Ti, que ele seja liberto por Ti, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, em nome de Jesus. Abençoa os ministérios da Tua igreja, abençoa, Pai de amor, cada departamento, abençoa, Pai, o Tiago, o seu ministério, a sua esposa, sustenta com a Tua graça, em nome de Jesus. Pedimos, Pai, por esse país, tenha misericórdia de nós, cuida, Pai, dos nossos governantes, liberte eles, Pai, da sua ganância, Pai, liberte ele, Pai, do todo mal, derrama sobre ele a Tua graça e a Tua bondade, em nome de Jesus, Pai. Abençoe as famílias desse país, Pai. Abençoa, Pai de amor, os enlutados que são muitos desse país. Abençoa, Pai de amor, cada um de nós, Pai. Nos dê a Tua paz. Agora te pedir, Pai, abençoa, Pai de amor, os missionários. Seja com cada um onde estiver, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, ainda adorando a Deus, nós vamos, nesse momento que também é um momento de adoração, podemos agradecer ao Senhor pelos nossos dízimos e oferta. Estamos começando mais um mês e com certeza vamos poder contar sempre, em todos os momentos, com a fidelidade do Senhor. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória. O Senhor é digno também de estar recebendo de volta os dízimos, como também as ofertas, de todas as formas, conforme o seu coração se alegra em fazê-lo. Portanto, nós queremos agradecer, por todo o sustento, por todo o cuidado que o Senhor tem tido com a sua família e tem tido com a sua igreja, porque a fidelidade do Senhor é visto em todo momento de socorro, em todo momento de suporte, em tudo aquilo que Ele tem permitido e agilizado na sua vida, na nossa vida, na vida da igreja dele. Então eu quero agradecer ao Senhor nesse momento, e conforme diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, aqui no versículo 11, que ele diz assim: o Senhor, ó Senhor, Tua é a grandeza, o poder, a glória, a vitória e a majestade, porque tudo que há no céu e na terra é Teu. Ó Senhor, o reino é Teu, e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Então o Senhor, querido, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é aquele que de fato possui e detém poder sobre todas as coisas, e por isso então nós precisamos a cada dia manter a nossa fidelidade e a nossa confiança nesse Deus, que é, como diz o texto, chefe sobre todos, Senhor sobre todos. E é com muita alegria que nós agradecemos a Ele por esse momento em que nós podemos ofertar, podemos dizimar e podemos colocar a nossa vida sobre o altar dele. Então eu queria convidar você para esse momento de gratidão a Deus e continuar perseverando e confiando no cuidado que ainda Ele vai ter nesses próximos dias, ainda nesse mês de junho que começamos. E com certeza o Senhor vai te sustentar, o Senhor vai cuidar de você e de sua família. Em nome de Jesus. Crendo nisso, vamos orar? Curva sua cabeça mais uma vez e vamos agradecer a Deus. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos continuar te adorando e nesse momento o fazemos, te agradecendo pelos dízimos e ofertas que têm chegado, Senhor, ao teu altar e tem sido colocado, Senhor, à disposição da tua igreja para que tudo aquilo que é necessário ser feito possa ser feito. E pedimos, ó Pai, que nesse momento, aonde muitos dos teus filhos, tuas filhas, possam contar, ó Deus, ainda por decorrer de todos esses dias, com o teu cuidado, com a tua mão de graça e poder sobre cada um. Que o Senhor não permita que falte nada nas despensas, que o Senhor não permite que falte nada sobre a mesa dos teus filhos, que o Senhor possa agir, ó Deus, com poder e glória sobre a vida daqueles que hoje estão esperando, Senhor, o emprego, estão esperando, Deus, a oportunidade para voltarem a trabalhar, mas que ainda assim os seus corações estão desejosos, ó Deus, de se colocarem no teu altar, dando dízimo da sua vida, dando dízimo, ó Deus, dos seus dons e talentos, colocando-se à disposição do Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, continua abençoando a tua igreja, continua cuidando, ó Deus, de todas as necessidades de cada um, que a tua igreja continue sendo esse canal de bênção,
Continue sendo, ó Deus, a tua mão sobre cada um que necessite, conforme temos feito, na medida e nas possibilidades que temos, ó Deus, de fazer. Então, nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja. É o que pedimos e te agradecemos no nome santo e precioso do teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, adorando o nome do nosso Deus. E nesse momento, enquanto você se prepara para ouvir o recado do Senhor para o teu coração nessa manhã, eu te convido a abrir o seu coração enquanto você ouve essa linda canção que fala do amor de Deus por mim e por você. Essa canção será ministrada nesse momento pelo conjunto Adoração. É um grupo feminino da Primeira Igreja Batista da Penha, em São Paulo. Então, enquanto você ouve essa linda canção, prepare o seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você nessa manhã. Bom, queridos, nesse momento nós vamos continuar o nosso culto. E agora, uma parte também muito especial nesse momento do nosso culto ao Senhor, que é a ministração da Palavra de Deus. Esse momento é um momento em que queremos que você continue, com o seu ouvido
né, aberto, com o seu coração e sua mente atento à palavra do Senhor. Temos procurado de uma forma coerente, de uma forma que agrade ao Senhor e que mantenha, né, a centralidade de Jesus no púlpito, né, pensando nos temas e pensando naquilo que pode santificar a sua vida e permitir que você passe por esse momento e tantos outros que virão, né, de uma forma saudável, de uma forma constante, perseverante e seguindo em frente. Nesse momento de batalha, nesse momento, né, de tantas questões acontecendo na nossa vida, eu quero, nessa manhã, agradecer a Deus pela vida do nosso pregador, né, que não veio ao Rio, mas veio de longe, veio um vídeo que veio de longe para abençoar a sua vida. Nós vamos orar pela vida do pastor Valdo Fonseca, que vai estar ministrando a palavra ao seu coração. Nesse momento em que você passa, nós passamos, né, pelo confinamento, por esse momento de tantas lutas, nós precisamos estar cheios do Espírito. Como diz Paulo lá aos Efésios, capítulo 5, versículo 19, nós precisamos nos encher do Espírito. E nos encher do Espírito para quê? Para falarmos entre vós, né, entre as pessoas em salmos, hinos, cânticos espirituais, né, cantando, louvando ao Senhor, né, no nosso coração e dando graças. E nesse momento, querido, tem tanta coisa enchendo a nossa cabeça, tem tanta coisa enchendo tentando encher o nosso coração, tem tanta gente tentando nos encher, e nós precisamos nos encher do Espírito. E isso é uma batalha que nós travamos todos os dias, né? Com o nosso coração, entre a fé e a razão. E essa manhã eu quero que você seja abençoado por essa palavra, né, que está focada nesse sentido, nesse propósito, né, nessa batalha espiritual no confinamento. Eu quero orar para que você entenda a mensagem e orar também pelo pastor Valdo Fonseca, que estará conosco nesse momento de pregação pela manhã e vai estar encerrando a noite para abençoar a sua vida e toda a nossa igreja. Vamos orar? Pai bendito, Deus de amor, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue passeando no meio da tua igreja, Senhor, nas casas hoje. Pedimos que o Espírito continue, ó Deus, sondando os corações e que nesta manhã, o instrumento ao qual tu escolheu, ó Deus, teu servo, para que traga essa mensagem, para que o coração da tua igreja seja abençoado, renovado e possamos, ó Deus, prosseguir em direção ao alvo, ao qual é Cristo Jesus. Abençoa a tua igreja, cuida, Senhor, de todo esse momento, ainda, Senhor, ainda até o término, continua na direção desse culto. É o que pedimos e já te agradecemos pela vida do teu pregador nesse momento, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe essa palavra e fale ao seu coração todo momento. Meus irmãos, graça e paz para todos. Para mim é uma alegria muito grande estar com vocês da Primeira Igreja Batista de Madureira. Essa igreja faz parte da minha história e da história da minha esposa. A família da minha esposa pertenceu a essa igreja, muitos membros da família durante muitos anos. Ainda temos membros da família da minha esposa, membros dessa igreja. Pastor Vilmar, não é? É casado com a Márcia, que é prima de primeiro grau da minha esposa. Então, eu estou muito alegre de estar com vocês. Meu casamento, há 40 anos atrás, foi no Templo Antigo, na rua Domingos Lopes, o Templo Antigo da Igreja Batista de Madureira. No meu casamento cantou o coral Dorival de Souza. Então, Madureira faz parte da nossa história. Então, estou muito feliz por estar aqui. Não estou revendo os irmãos pessoalmente, como eu gostaria, mas unidos no amor de Cristo, nós estamos aqui pela fé, nos revendo, não é verdade? Também me alegro por um dos pastores dessa igreja, eu conhecer desde que ele nasceu, que é o Marcos Felipe, não é? Muito bem, é uma alegria também, pastor Marcos Galdardi, que foi pastor desta igreja até pouco tempo, um grande amigo. Então é uma alegria para mim, é um privilégio muito grande poder estar com vocês nesta manhã, e que Deus possa nos abençoar grandemente. Eu quero compartilhar com vocês, o tema que me foi dado foi batalha espiritual em tempos de confinamento, batalha espiritual em tempos de isolamento social. Então vamos ler
a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que diz assim, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Então, Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, eu nem dei um tempo, né, para vocês acharem. Mas, então, enquanto eu estou repetindo, vocês vão encontrando. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Então, eu vou repetir. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Jesus disse, o que vocês estão discutindo? O homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu uma multidão estava se juntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno que deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou, ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado na casa, seus discípulos perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Vamos orar, meus irmãos? Recline a sua cabeça onde você está e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e nosso bendito Pai, que momento tão especial de estarmos aqui juntos com os nossos irmãos da primeira Igreja Batista em Madureira nesta manhã, para juntos, Senhor, adorarmos ao Senhor, meditarmos na Tua Palavra. Ó Deus, agora te pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito fale poderosamente aos nossos corações, me capacite, me ilumine, Senhor, me dê a Tua unção, e ó Deus, que cada um que há de ouvir essa mensagem, possa abrir o seu coração, a sua mente, e recebê-la, para que possa crescer, para que possa ser transformado, para que possa, ó Pai, recebendo essa palavra, aplicá-la no seu coração, na sua vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra, esse sermão, ele vai ser dividido em duas partes. A pedido do pastor Vilmar, eu vou pregar uma parte desse texto agora de manhã e a outra à noite. Então, o sermão será dividido em duas partes. Então, nessa manhã, eu vou começar, então, a falar com vocês. E eu quero começar fazendo uma preliminar, batendo um papo com vocês sobre alguns pressupostos da batalha espiritual que nós precisamos entender bem nesse momento, não é? Então, o nosso mundo é um mundo muito materialista e muitas vezes a gente esquece de concentrar as nossas atenções, de refletir sobre as realidades do mundo espiritual. A Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então há uma batalha
E a primeira reflexão que eu quero fazer, então, nessa preliminar, é que essa batalha, ela é real, ela existe. Por incrível que pareça, tem gente que ainda resiste a essa realidade, mas ela existe. Esse texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 6, versículo 12, fala sobre essa batalha que nós temos no mundo espiritual. 1 Pedro também 5,8 diz, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, nosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, essa batalha existe. E essa batalha nós precisamos estar preparados para enfrentá-la. Outro pressuposto básico que a gente tem que conversar, antes de entrar propriamente no texto lido do sermão dessa manhã, é que a batalha está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. No Pentateuco tem batalha espiritual. Desde lá quando o primeiro ser humano, não é? Cai na lábia do inimigo, cai na lábia do diabo, cai nas suas mentiras. Então, desde o Pentateuco, passando pelos livros históricos, proféticos, evangelhos, cartas paulinas, cartas gerais, Apocalipse, em toda a Bíblia, de ponta a ponta, nós vamos encontrar a batalha espiritual. Outra coisa que nós precisamos ter em mente é que nós não podemos subestimar nem superestimar o poder do diabo, não é? Então, esses dois erros são muito comuns hoje nas nossas igrejas. Tem igrejas que superestimam o poder de Satanás e às vezes falam até mais de Satanás do que em Deus. Essa é a impressão que a gente tem. E aí tem um risco muito grande, que é querer colocar tudo na conta do diabo, né? Muitas coisas que fazemos de errado, muitos pecados que nós cometemos, muitas desobediências que nós fazemos para com Deus, o diabo não tem nada a ver com isso. Ele só bota fogo na fogueira. Essa é a mesma nossa inclinação por mal, a nossa inclinação, as nossas inclinações para o pecado, é que acabam nos levando a desobedecermos a Deus, não é? E muitas coisas que acontecem conosco é porque nós não queremos moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Então, se nós não estivermos dispostos a moldar o nosso caráter ao de Cristo, então muitas coisas de errado que nós faremos por falha de caráter e não por causa de uma ação demoníaca em si mesmo. O diabo só vai aproveitar. Tem muitos crentes que não se tornam um servo moldável, tratável, ensinável. E aí ouve a palavra de Deus, recebe ensinamentos da palavra de Deus, lê a palavra de Deus, ouve pregações, mas não tem um coração ensinável, não tem um coração tratável, não está disposto a moldar o seu caráter ao de Cristo. E acaba então caindo em muitos erros, cometendo muitos equívocos e pecando contra o Senhor e vivendo uma superficialidade cristã. Outra coisa então, um erro é esse, é de querer colocar tudo na conta do diabo. O outro é não falar, é não tratar o assunto, é subestimar. Então, não podemos superestimar, nem subestimar o poder do inimigo. A outra palavra que eu quero dar é sobre o poder do inimigo. O inimigo é muito poderoso, ele só não é mais poderoso do que Deus, somente, mas ele é poderoso e ele tem poder para fazer coisas que acabam enganando as pessoas. Ele tem poder para imitar, ele tem poder para agir na natureza, ele tem muito poder. Então, muitas vezes, a gente também não tem uma noção clara do poder do inimigo e aí não se prepara para essa batalha. A batalha é contra um inimigo que só não tem mais poder do que Deus, mas tem mais poder do que você, tem mais poder do que eu, tem mais poder de qualquer ser humano. E ele pode fazer muitas coisas. Então, cuidado, não brinque com o inimigo,
porque ele é poderoso. A outra coisa, que outro pressuposto é que a batalha, ela é contra nós. O diabo é inimigo de Deus, e ele é nosso inimigo, mas a batalha dele não é com Deus, porque ele sabe que se ele quiser entrar numa luta com Deus, basta um piscar de olhos de Deus e o diabo está destruído. É uma batalha perdida para ele, mas contra nós não. Então a batalha é contra nós, né? Então ele é inimigo de Deus, consequentemente se torna nosso inimigo. Então ele sabe disso, que contra Deus não adianta batalhar. Então precisamos também estar conscientes disso. Outra coisa que eu quero falar com você é sobre o cerne, né? Qual é o cerne da batalha espiritual? O que é o cerne? Então, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. O que Deus mais quer de mim, o que Deus mais quer de você, é um relacionamento de amor com Ele. Um relacionamento de amor, um relacionamento de confiança. Quando Deus criou os seres humanos, foi para isso, para desfrutar de um relacionamento de amor, de confiança, de obediência com Ele. Então, presta bem atenção. Naquilo que Deus mais quer de nós, é exatamente nisso que o diabo mais ataca. Então, o que ele quer? O cerne da batalha espiritual, o centro da batalha espiritual é a confiança em Deus. O que o diabo mais deseja é que você não mantenha sua confiança em Deus. Lá no Éden, ele levou os 2 primeiros seres humanos a duvidarem da confiabilidade de Deus. A duvidarem dessa confiabilidade. O inimigo, meus irmãos e minhas irmãs, prestem bem atenção. O inimigo, ele vai agir para tentar nos convencer de que Deus está retendo algo de bom que deveria nos dar. Ele leva você a desconfiar de Deus assim. Ele começa a querer colocar no seu coração que Deus está retendo algo de bom que deveria nos dar. Ou que Deus está falhando em prevenir algo ruim que nos aconteça. Então Deus está falhando em prevenir que algo ruim nos aconteça. Então é assim que ele vai semeando a desconfiança. Ele quer levar você a ter uma desconfiança de Deus, a duvidar da confiabilidade de Deus. Sabe por quê? Porque se você duvidar da confiabilidade de Deus, você não terá com Ele um relacionamento de amor, um relacionamento real, um relacionamento íntimo, um relacionamento profundo, porque nós não temos relacionamentos profundos com quem nós não confiamos. Então, meu irmão, minha irmã, pode ser que a dificuldade que você está tendo para ter um relacionamento profundo com Deus, o cerne esteja na sua desconfiança de Deus. Cuidado com isso, não é? Cuidado com isso. Nesse tempo de pandemia, meus irmãos, muitas pessoas estão se desmoronando porque elas estavam com uma falsa ilusão que podiam controlar tudo, que tudo estava no controle dela. Seus planejamentos, suas atividades, seu sucesso profissional, mesmo que a pessoa não verbalizasse isso, mas lá no fundo ela confiava em si próprio para isso. A sua confiança estava depositada em si própria. E quando veio a pandemia, derrubou tudo isso. E aí o que aconteceu? Essas pessoas não tiveram estrutura espiritual para lidar com a impotência. Não tiveram. Então estão desabando nesse momento. Muitas estão acontecendo isso. Agora, para terminar essa preliminar, como é que o diabo ataca? Então o diabo ataca tentou o próprio Jesus no deserto, ele tenta oprimindo, não é? Então essa estratégia de Satanás
Então, a tentação, os irmãos entendem bem, não é? Ele usa essa estratégia, e a Bíblia diz que ele usa o mundo, a carne, e ele próprio também nos tenta. A opressão é uma estratégia mais avançada. Nesse estágio, Satanás lança os dardos dele para atingir a nossa mente, a nossa alma, e nos manter tristes, angustiados, com medo, com desesperança, e acaba então essa pressão que vem de fora, acaba criando alguns problemas na nossa vida. Também outra arma que ele usa, outro método que ele usa, é o método da fortaleza, de levantar dentro de nós fortalezas, não é? Então, nós passamos a acreditar em mentiras. E aí, então, começamos a dar lugar a relacionamento ilícito, a vício, não é? E outras coisas que o diabo foi alimentando em nosso coração. A palavra de Deus diz que as armas com as quais lutamos não são humanas, mas, pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A outra maneira que o diabo age é a possessão, não é? É a mais avançada porque toma conta de toda a consciência da pessoa, toma conta da vida da pessoa. Então, o diabo, ele não pode possuir um crente. Ele pode oprimir, ele tem poder para oprimir, mas ele tem poder para tentar, levantar fortalezas, mas não para possuir um crente. Um crente não fica possesso. O diabo não pode possuir um crente porque o crente é a habitação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que é de Cristo, o diabo não lhe toca, não o possui. Então, meus irmãos, o remédio para a possessão é Jesus Cristo. Quem tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador no coração, não será vítima do diabo no que se refere à possessão. Mas cuidado com a tentação, cuidado com as fortalezas, para você não levantar dentro de você verdadeiras fortalezas, como a fortaleza do ressentimento, não é? A fortaleza do vício, muitos vícios de várias maneiras, a fortaleza de relacionamentos que não são aprovados por Deus, cuidado com isso, não é? Então, feita essa introdução, eu quero voltar com vocês para o texto que eu li lá de Marcos 9, a partir do versículo 14, e é dentro desse texto em que Jesus estava descendo do Monte da Transfiguração, e quando ele está chegando, ele vê os seus discípulos, rodeado por algumas pessoas, alguns líderes do judaísmo, e eles estavam discutindo ali teologia com os líderes do judaísmo, e aí quando Jesus chega perto, pergunta, o que vocês estão discutindo? Aí o pai de um menino chega e diz, Senhor, eu trouxe meu filho aqui, que ele está endemoniado, eu trouxe meu filho para ser liberto pelos seus discípulos, mas eles não puderam, eles não conseguiram. E aí então, ali naquele lugar, Jesus estranha toda aquela situação, e Jesus interfere com o seu poder, e aquele menino é liberto. Quando Jesus volta para casa, com seus discípulos, eles perguntam, Senhor, por que nós não pudemos? E Jesus disse, então, essa possessão, para libertá-los, tem que ter muito jejum e oração, muito poder espiritual. Então, nesse texto, eu quero fazer algumas observações com vocês, nesta manhã e também à noite. Então, primeira reflexão que eu quero fazer, para vencer a batalha espiritual em tempos de confinamento, em tempos de isolamento social, não perca o foco. Essa é uma forma astuta, melhor dizendo, do inimigo nos atacar. Ele quer nos tirar do nosso foco. E ali foi o que aconteceu com os discípulos. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, versículo 14, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu, Jesus ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. E perguntou a Jesus, o que vocês estão discutindo? O que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão perdendo tempo
enquanto uma pessoa está tão necessitada do lado de vocês, enquanto esse menino sofre, enquanto esse pai está aflito, vocês ficam discutindo teologia. Vocês perderam o foco, vocês estão com o foco errado. E quando nós erramos o foco, nós erramos as prioridades, é muito fácil errarmos mais em todas as outras atitudes. Então, uma das coisas que o diabo quer fazer conosco nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, meus irmãos, é que nós percamos o foco. Nós estamos ocupados com coisas boas, mas não basta estar ocupados com coisas boas. É preciso estar ocupado com aquilo que é necessário, com aquilo que é preciso. E agora, o que Deus quer que a nossa ocupação, o nosso foco deve ser adorar a Deus, fazer discípulos, servir ao próximo. O nosso foco tem que ser na nossa missão. Uma das coisas que o diabo mais quer, meus irmãos, é nos distrair. E às vezes, nós nos distraímos até com as atividades da igreja. Às vezes, nós nos ocupamos com tantas coisas na igreja, que não são coisas ruins, mas que às vezes nos desviam do foco. Nesse tempo de pandemia, cuidado para você não ficar tão ocupado com muitas lives, com muitas transmissões, com isso, com aquilo, com a Netflix, isso, aquilo, outro, e você esquecer que nós temos um foco, nós temos uma missão, nós estamos aqui neste mundo para sermos resposta para esse mundo. E esse é um tempo em que se nós perdermos o foco, presta bem atenção, meus irmãos, nessa pandemia, nesse momento de igreja online, nesse momento que quase tudo está online, se nós perdemos o foco da nossa missão, se nós perdermos esse foco, nós vamos perder uma grande oportunidade. Essa pandemia, tudo isso aí, irmãos, se nós perdemos o foco, nós vamos perder uma grande oportunidade que Deus está nos dando de evangelizar pessoas que jamais entrariam num templo. Aproveite esse tempo de pandemia, aproveite esse tempo de confinamento para manter o seu foco na missão que Jesus te deu, adorar a Jesus, fazer discípulos para Jesus e servir ao próximo. Esse tem que ser o nosso foco. Os discípulos perderam o foco. E porque perderam o foco, não foram capazes de abençoar aquela criança, aquele rapaz. E claro que porque perderam o foco, enfraqueceram na vida espiritual e perderam o poder espiritual, como eu vou falar daqui a pouco. Então, para vencer a batalha espiritual em tempos de confinamento social, não perca o foco de cumprir a missão. Não tire os olhares de Deus. E fique firme e aproveite a oportunidade para levar muitas pessoas a Cristo, para levar seus familiares a Cristo. A segunda reflexão que eu quero fazer nessa manhã com vocês é que tempo de confinamento, tempo de isolamento social, para vencer essa batalha, nós precisamos de sentimentos e atitudes positivas. Nós fazemos aquilo que nós pensamos. E esse pai, eu quero usar esse pai como exemplo agora. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, te trouxe meu filho que está com um espírito que impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, ele joga no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Meus irmãos, esse pai ele tem uma atitude positiva. Ele está incomodado com a situação do filho. E ele então tem essa atitude, ele não pediu a mãe para ir, ele não mandou um vizinho levar, como muitos pais fazem. Não, ele foi, ele levou o seu filho lá.
e disse: olha, abençoe meu filho, liberta meu filho, age em favor do meu filho. Isso é atitude positiva. Um dos objetivos da opressão, eu disse para vocês naquelas preliminares, que uma das formas do diabo agir é com a opressão. E um dos objetivos da opressão maligna é encher a nossa mente, nosso coração, de sentimentos negativos que gerarão atitudes negativas. Resista a isso. Não permita que esta situação difícil que nós estamos enfrentando, não permita que esse momento difícil que nós estamos enfrentando, esse momento de crise em todas as áreas, que está afetando todas as áreas, o diabo encha a tua mente de abatimento, de medo, de desânimo, de angústia, de frustração, de decepção. Não deixe que isso te domine. Os sentimentos todos são humanos e todos nós os experimentamos. Mas não precisamos ser dominados por esses sentimentos. Não permita que o diabo se aproveite deste momento de tal forma que torne você uma pessoa negativa, que torne você uma pessoa desanimada, uma pessoa desencorajada. É muito difícil relacionar-se com pessoas assim. Lute pelos seus relacionamentos, isso é uma outra questão muito importante. E aí, esse pai está lutando pelo filho, lute pela sua família, lute pelos seus relacionamentos dentro de casa, lute pela sua saúde mental, lute pela sua saúde emocional, lute pela sua saúde espiritual, assim como esse pai lutou pela saúde do seu filho. Mas para isso é preciso ter atitude. Meus irmãos, quantas bênçãos perdidas por falta de atitudes ou por atitudes equivocadas. Uma pessoa vencedora, uma família vencedora, não se constrói com dinheiro, não se constrói com educação, não se constrói com bens. Essas coisas todas são boas, são necessárias, mas uma pessoa vencedora, uma família vencedora, ela se constrói com atitudes. Tem famílias e pessoas que elas são bem-sucedidas profissionalmente, elas são pessoas com boa formação intelectual, são pessoas com boa formação social, mas elas estão se arrastando pela vida. Famílias estão se arrastando pela vida, apesar de todo o conforto. Mas sabe o que falta nessas famílias? Falta atitude. Pessoas e famílias vencedoras dependem de atitudes positivas, baseadas numa fé em Jesus Cristo. A atitude é a maior força comportamental que vai determinar sucesso ou fracasso na vida pessoal e na vida familiar. Então você pode ser um bom crente, você pode ser um leitor da Bíblia, você pode ser um estudante da Bíblia, quem sabe você é alguém que é líder de ministério, você pode ser até um líder de um grupo pequeno, você pode ocupar uma função de liderança na igreja, mas isso, não é isso que vai garantir o bem-estar seu pessoal e da sua família. O que vai determinar é a atitude. Você pode ser uma pessoa que ora, que busca a Deus, mas erra na hora da atitude. Ou se omite, ou toma atitude errada. Então, eu quero deixar com você essa reflexão. Em tempos de confinamento social, em tempo de pandemia, em tempo de isolamento social, em que nós estamos dentro de casa, muita gente trabalhando em home office, os filhos em casa também, estudando em casa, a família voltando para dentro de casa, os relacionamentos todos tendo que serem ressignificados. Cuide bem, tenha todo o cuidado para vencer a batalha espiritual
com pensamentos e atitudes, permitindo que os pensamentos que vêm à sua mente, como diz a Bíblia, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é para o nosso bem, tudo que é para a glória de Deus, trazer pensamentos que gerem atitudes positivas, que gerem boas atitudes. Cuide da sua atitude. E uma das coisas que o inimigo tem feito, mas das maneiras que ele tem agido para nós termos atitudes erradas, é transferir para outros o cuidado com os nossos relacionamentos. Transferir para outro o cuidado que você precisa ter no relacionamento com seus filhos, transferir para a igreja, transferir para a escola. Não pode. Assuma a sua missão dentro de casa, com a sua família, com seus amigos. Terceira reflexão que eu quero fazer e última nessa manhã. Para vencer a batalha espiritual em tempos de confinamento, precisamos ser abastecidos com recursos espirituais para enfrentar as crises e as ameaças desse tempo, as inseguranças desse tempo, os temores desse tempo. O Pai diz assim para Jesus: onde quer que esse espírito o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que os expulsassem do espírito, mas eles não conseguiram. Eles não puderam. Meus irmãos, sabe o que acontece aqui? Esses discípulos estavam desabastecidos espiritualmente. E sabe o que acontece aqui? Interessante nós pensarmos que esses mesmos discípulos, quando eles foram enviados 2 a 2 por Jesus, lá em Lucas 10, quando eles voltam daquela missão, diz assim o texto: os 72 voltaram alegres, disseram: Senhor, até os demônios se submeteram a nós em teu nome. Aí Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, aqueles discípulos naquela época estavam cheios do poder, estavam abastecidos espiritualmente, mas agora estavam desabastecidos. Vou repetir. Para vencer a batalha espiritual em tempos de confinamento, precisamos ser abastecidos com recursos espirituais. Para enfrentarmos as crises, as ameaças, as incertezas, os perigos. Os corações dos discípulos estavam vazios, estavam secos. Naquele momento foram um impedimento para que o poder de Deus promovesse libertação e trouxesse paz àquela família. Meus irmãos, um cristão com coração vazio, um cristão com coração seco espiritualmente, ele acaba sendo um impedimento para que Deus traga libertação, traga paz e abençoe pessoas. Não tiveram recursos espirituais para enfrentar aquela situação nova e um inimigo mais poderoso. Nós não sabemos coisas novas que vão acontecer na nossa vida. Nós não sabemos o que vem pela frente, pode nos surpreender. Precisamos estar abastecidos espiritualmente para enfrentar tudo aquilo que a vida pode nos surpreender. Então, meus irmãos, falta de recursos espirituais para lidar com algo maior. Muitas vezes a gente se acomoda com o dia a dia da nossa vida, com o dia a dia da vida da igreja, e não paramos para refletir que a qualquer momento coisas maiores podem aparecer. Muitos descuidam dos recursos espirituais, não investem, não se abastecem de recursos espirituais, mas só vão dar conta de que não estão abastecidos quando lidarem com algo maior, como está acontecendo agora. Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos,
estão desesperados, estão se desmoronando, estão dominados pela angústia, pelo medo, pela incerteza. Estão dominados por quê? Porque não estavam espiritualmente abastecidos. Deus preservou a sua palavra, meus irmãos, a Bíblia. Deus preservou a sua palavra para que nós tivéssemos hoje em nossas mãos. Sabe para quê? Para que nós tivéssemos recursos espirituais. Deus preservou a igreja até hoje para termos recursos espirituais. Deus quer nos abastecer. Por falta de recursos espirituais, muitas pessoas estão entrando em confusão, muitas pessoas estão totalmente abatidas, sabe por quê? Porque quando falta recurso material, quando falta recurso emocional, quando falta recurso financeiro, quem dá suporte à pessoa numa hora dessa são os seus recursos espirituais. Ela vai ter um fundamento espiritual sólido, que vai mantê-la firme. E aí sabe o que acontece? Quando nós estamos vazios de recursos espirituais, nós nos tornamos presas fáceis dos ladrões da alegria e do oportunismo dos opressores. Quando uma pessoa é abastecida espiritualmente, quando ela tem recursos espirituais, ela sabe onde está o significado da vida dela. Ela sabe como estabelecer prioridades e ela sabe onde concentrar seu maior esforço. Falta de recursos espirituais dos discípulos, porque não entenderam, sabe uma coisa muito importante? Eu preciso que você preste bem atenção no que eu vou te dizer. Sucesso espiritual ontem não garante sucesso espiritual hoje e amanhã. Esses recursos espirituais, o abastecimento espiritual, ele não adianta fazer estoque, porque não é possível. Temos que renovar a cada dia. A cada dia temos que estar renovando esse abastecimento espiritual nas nossas vidas. Os mesmos discípulos que tiveram sucesso na batalha espiritual antes, agora foram fracassados. Porque o sucesso de ontem não garante o sucesso de hoje e o sucesso do amanhã. Então, meus irmãos, cuidado, para que você não seja pego de forma inesperada. Cuidado para a vida não encontrar em você uma pessoa despreparada, em você uma pessoa desabastecida. Eu vou dizer uma coisa para você, uma frase que eu li num livro do pastor Marcelo Aguiar, lá de Vitória, e que eu gosto de repetir muito para a minha igreja. A vida vai fazer em você o que a vida encontrar em você. A vida encontrou os discípulos desabastecidos. Quando aquele homem trouxe o filho para ser abençoado por eles, eles não conseguiram. E o que aconteceu é que eles fracassaram, eles passaram por uma situação constrangedora. Quando Jesus chegou, Jesus os repreendeu, porque deixaram de ser bênção. A vida vai fazer com você o que a vida encontrar em você. Se a vida, em determinadas situações da vida, encontrar em você uma pessoa desabastecida, isso pode se tornar um grande problema na sua vida. E quem sabe até mesmo uma grande tragédia. Então, meus irmãos, cuidemos de estarmos sempre abastecidos espiritualmente. Agora, onde está a fonte de abastecimento? A fonte é Jesus. Se você já tem Jesus como Senhor e Salvador, você tem a fonte. Meu amigo, você que está nos ouvindo nessa manhã,
Se a tua fonte de abastecimento espiritual não é Jesus, então você não tem abastecimento espiritual. A fonte é Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo quem socorreu aqui essa família, sabe por quê? Porque a fonte é Ele. Ele é a fonte. Cuidado para você não estar buscando recursos espirituais numa fonte errada ou numa fonte contaminada. A fonte é Cristo. Quando eu quero abastecer a minha casa de remédio, eu vou na farmácia. Quando eu quero abastecer a minha casa de alimento, eu vou no supermercado. Quando eu quero comprar alguma roupa, abastecer de roupa, eu vou numa loja. Mas para abastecer de recursos espirituais, a fonte é Jesus Cristo. Abasteça-se, abasteça a sua casa, abasteça a sua família espiritualmente. Jesus é a fonte. E Ele hoje age, nos abastece com a sua palavra, as sagradas escrituras. Vençamos a batalha espiritual em tempos de confinamento. A batalha é grande. Nesse período a batalha aumentou. E eu quero então convidar você nessa manhã a vencer essa batalha espiritual e você vencê-la não perdendo o foco. Mantenha o seu foco em Deus e na missão que Deus lhe deu. Adorá-lo, fazer discípulo e servir ao próximo. Para vencer essa batalha, alimente na sua mente pensamentos que venham de Deus, da sua palavra. Alimente-se da palavra para que sentimentos positivos gerem atitudes positivas. Seja uma pessoa de atitude, não seja omisso. E também não tome atitudes erradas, mas tome atitudes que te abençoe. Sim, sem problema, mas que abençoe os outros. Atitudes que sejam aprovadas por Deus. Jesus, Ele reprova a atitude dos discípulos. Eu quero também dizer para você que nesse tempo, para vencer a batalha, nesse tempo, abasteça-se espiritualmente. A fonte é Jesus Cristo. E abasteça. Você pessoalmente se abasteça. E também abasteça a sua família com os recursos de Jesus Cristo e da sua palavra. Hoje à noite, nós continuaremos esse sermão nesse mesmo texto. À noite estaremos juntos para falar mais 3 aspectos para vencer a batalha em tempos de confinamento. Amém. Eu quero orar com você. Senhor Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Eu quero te pedir agora por cada pessoa que está participando desse culto. Cada um, ó Deus, que está adorando ao Senhor nesta manhã conosco. Ó Senhor Deus, nós te pedimos que cada um possa te buscar de tal forma, ter uma experiência com o Senhor, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, como diz a tua palavra, para ser um vencedor, para que o diabo não venha obter vitória, para que o inimigo não venha oprimir, envergonhar, destruir, mas que, Senhor, todos quantos estão participando desse culto, todos aqueles que ainda assistirão esse culto pela internet, sejam pessoas firmes no Senhor, na força do seu poder, e vençam essa batalha diante de um inimigo tão poderoso que só podemos vencê-lo na força do seu poder. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 53, nos versos 4 e 5, o seguinte: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E é isso que nós vamos ouvir nesse instante, nessa linda canção que esse grupo de ministros de música irá nos apresentar, nos inspirar nesse momento. O grupo é composto por
Paulo Queiroz, ministro de música da PIB da Penha, Wagner Araújo, da PIB de São João de Meriti, Marcela Gonçalves, da Igreja Batista Jardim Icaraí, em Niterói, e Márcia Leite, da Igreja Batista Serrana, Teresópolis. Todos são ministros de música que se juntaram nesse tempo para poder gravar um vídeo e formar essa linda canção da Estela Júnior, pianista, compositora, arranjadora, Estela Júnior. Então, que Deus fale com você através desse momento enquanto você se prepara para a ceia do Senhor. Tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. Tomou sobre si as nossas enfermidades, nossas dores levou sobre si. E nós ouvimos tão aflito, ferido de Deus e oprimido por nossas transgressões. E nós ouvimos tão aflito, ferido de Deus e oprimido por nossas transgressões. Ele levou por mim, Ele levou por mim, Ele levou por mim, Ele levou por mim as nossas dores, nossas dores levou sobre si. As nossas dores, nossas dores levou sobre si. E nós ouvimos tão aflito, ferido de Deus e oprimido por nossas transgressões. E nós ouvimos tão aflito, ferido de Deus e oprimido por nossas transgressões. As nossas dores, nossas dores levou sobre si. Ele levou por mim, Ele levou por mim, por mim. Bom, queridos, eu quero nesse momento convidar você para um momento muito especial. É um dos cumprimentos uma das ordenanças que o Senhor deixou para nós, a celebração da ceia. Um momento em memória ao qual nós queremos compartilhar com toda a igreja, né, como temos feito, já repetido, né, conforme temos caminhado nesse momento, onde não podemos estar aqui, né, você então é o sacerdote da sua casa, será o diácono, né, oferecendo a ceia aos seus familiares, e, portanto, nós vamos celebrar a nossa ceia, né, nesse momento. E hoje, ao celebrarmos esse momento de ceia, não é simplesmente apenas a obediência a um mandamento, mas nós o fazemos em memória, mas também estamos realizando a ceia, mas fazendo em memória, mas estamos celebrando a Cristo. Celebrando a Cristo, o Cordeiro, aquele que foi morto, mas ele está vivo, né? Ele está vivo pelos séculos dos séculos, e nesse momento dos elementos, não é só o símbolo da ceia, mas é um momento em que nós também nutrimos a nossa alma, e nutrimos a nossa alma com uma gratidão, né, imensurável ao Cristo, a esse Cristo, né, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que no momento em que estávamos perdidos, fomos achados, nós estávamos mortos e Ele nos
reviveu, nós revivemos pela graça, né? Eu e você éramos escravos do pecado e hoje somos livres. Eu e você vivíamos no império das trevas, agora nós fomos transportados para o reino da luz do Filho do seu amor. Então nós rendemos, portanto, graças a esse Deus. E agora, nesse momento de ceia, ao nosso Deus, ao nosso glorioso Redentor, aonde nós, nesse momento, nós o veneramos, sim, nós o adoramos, nós o louvamos e nos prostramos aos seus pés em reverente adoração. Então eu quero convidar você, sim, para esse momento de ceia, esse momento em memória. Você que crê no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que já foi batizado, né, por imersão, você que foi batizado nas águas do Senhor, você que está em comunhão com a sua igreja. Portanto, pegue os elementos e vamos então celebrar essa ceia em memória do Senhor Jesus Cristo. E assim sendo, querido, vamos ler o texto que o apóstolo Paulo, ali em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, aonde ele vai nos dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que Jesus, o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, e que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, amados, em memória do Senhor Jesus Cristo, comamos o pão. Semelhantemente, da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem do pão e beberem deste cálice, você anunciará a morte do Senhor, até que ele venha. Então, queridos, em memória do Senhor, até que ele venha, tomemos o cálice. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, Pai de amor, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por tão grande sacrifício, por tão grande poder, ó Deus, ali dispensado sobre a cada um de nós. Nesse momento em que nós celebramos em memória esta ceia, aonde comemos do pão, simbolizando o teu corpo sacrificado, aonde tomamos o cálice de vinho, simbolizando o teu sangue derramado. Símbolos, ó Deus, de vitória. Símbolos, ó Deus, do preço que custou a salvação de cada um de nós. O teu amor e graça sobre nós, sobre tua igreja. Hoje, por conta desse sacrifício, ao Deus que vivo está, o Deus que venceu a morte, e hoje nós podemos celebrar e podemos te agradecer por tão grande sacrifício e vitória para nós. Então, louvado seja o teu nome, Pai. E tua igreja seja abençoada em nome do teu Filho amado, o Salvador, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos continuar louvando e exaltando o nome do Senhor, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus Cristo. Desde o início eras o Verbo, com Deus, o grande eu sou.
formoso teu nome é, quão formoso teu nome é. Jesus és meu Senhor e Rei. Quão formoso teu nome é, incomparável és. Quão formoso teu nome é, Jesus meu Cristo. Longe estávamos da graça, então trouxeste a graça a nós. Onde foi grande o meu pecado, teu amor foi bem maior. Quão tremendo teu nome é, quão tremendo teu nome é. Jesus és meu Senhor e Rei. Quão tremendo teu nome é, incomparável és. Quão tremendo teu nome é, Jesus meu Cristo. Quão tremendo teu nome é, Jesus meu Cristo. Vamos declarar que ele venceu a morte. Tu derrotaste o mal e a morte. O véu se rasgou, a luz raiou. Os céus manifestam e cantam tua glória. Pois vivo estás, Emanuel, inigualável, imensurável, eternamente tu és Deus. Tu és o reino, tu és a glória. Não há um nome como o teu. Poderoso teu nome é, poderoso teu nome é. Jesus é meu Senhor. Poderoso teu nome é, tu és o vencedor. Poderoso teu nome é, e ele é inigualável, inigualável, imensurável, eternamente tu és Deus. Teu é o reino e toda a glória. Não há um nome como o teu. Poderoso teu nome é, poderoso teu nome é. Jesus é meu Senhor e Rei. Poderoso teu nome é, tu és o vencedor. Poderoso teu nome é, Jesus meu Cristo. Poderoso teu nome é, Jesus meu Cristo. Poderoso teu nome é, Jesus meu Cristo. Bom, queridos, nós estamos chegando a esse final, nesse momento, no final desse culto. Mas eu quero convidar você a continuar atento, né? A meditação da palavra vai continuar, nós vamos continuar nesse tema,
né, encerrando a noite, e você vai poder, então, ser abençoado de uma forma maravilhosa. Então, quero convidar você para às 19 horas, estar conosco mais uma vez. Espero que esse momento de ministração da palavra tenha falado ao seu coração, tenha te orientado nesse momento em que você trava as suas batalhas, mas preparado espiritualmente, consciente de que o Senhor, né, vai te orientar e que você está se preparando para tantos momentos, né, do que seus olhos não veem, mas eles existem, né? Essa batalha que nós temos, mas Deus é contigo. Então que você possa ter aí uma tarde abençoada, né, um almoço abençoado, uma tarde aí de descanso, mas à noite eu convido você para estar aqui mais uma vez conosco, para esse momento então sim, do encerramento dessa palavra. Até lá nós estamos orando e até lá nós contamos com a bênção do Senhor sobre sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e levante sobre você o teu rosto. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito seja sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Até às 19 horas, em nome de Jesus.